Diretamente do Estúdio A ou Estúdio 1 do Projeto B3, Anselmo Luiz Bonaldi Betiol, nas redes sociais como @Betiolzeira, para falar hoje sobre política no nosso podcast B3. E faça chuva ou faça sol, vote Alan Betiol para presidente do Projeto B3. Queria agradecer ao Anselmo aqui, que falou o meu Instagram aqui, falou @Betiolzeira, este é meu Instagram, sigam eu por lá. E é isso aí. Política é um tema que está em todas as redes sociais, todo mundo está de saco cheio. E aqui a gente não é diferente, aqui a gente vai falar de política também, mas sem criar atrito, sem criar confusão, porque vamos falar sobre a política da cultura pop. Então aqui todos os peixinhas e todos os cotralhas são bem-vindos, aqui não tem distinção de ninguém. E na capital mineira, quem fala daí? Quem fala daqui é Pedro Baldurquino, e hoje realmente a gente vai provar que quem achava que a gente não ia falar de política aqui estava errado. Aqui é um lugar de entretenimento, mas também de politização, né? A gente aqui hoje vai doutrinar as pessoas, principalmente no Partido da Cultura Popular, no Partido da Cultura Pop, para ser mais exato, né? Para diferenciar. A gente hoje vai falar de política, sim, mas não vamos falar dos políticos que vocês estão achando que a gente tá querendo falar, não. A gente vai falar de ninguém aí que está na eleição, não. Nós vamos falar dos políticos que são famosos aí na ficção. Os políticos na cultura pop, em todas as mídias em geral. E que, aliás, acho que um podcast será pequeno para esse tema, porque tem muito político na cultura pop. A gente para analisar, aí vai vendo que tem bastante. Justamente. Pois é, então eu queria aqui começar corrigindo. Eu falei Betiolzeira? Você falou Betiolzeira. Ah, tá. Então não sigam Betiolzeira, não. Sigam Betaldi, viu? De qualquer forma, obrigado pelo apoio. E o MerdaCast. Bom, então vamos começar, né? O primeiro político que eu escolhi para falar aqui com vocês é o Greg Stilson, que eu aposto que a maior parte de vocês não vai conhecer, mas deveria. Ele é um cara do livro Dead Zone do Stephen King, que depois virou livro, virou série. Para mim, assim, o livro é o melhor livro do Stephen King que eu já li e eu recomendo. O Greg Stilson começa o livro, que foi publicado em 1979, o ano que eu nasci, como um simples vendedor de bíblias ambulante, que, como já sugere o ambulante, vai de porta em porta nos Estados Unidos vendendo bíblias, só que o cara é um psicopata com manias de grandeza. E a um certo momento a história dá um salto no tempo, e quando a gente reencontra o Greg Stilson, ele é candidato à presidência da República dos Estados Unidos, com muita chance de ganhar, e o John Smith, que é o personagem principal do livro, que é um cara que tem visões do futuro quando ele toca as pessoas, ele acaba tocando no Greg Stilson por acidente durante a campanha política dele, e ele vê que o cara vai trazer o Armagedon pro mundo, ele vai causar a Terceira Guerra Mundial, que na verdade não é a Terceira Guerra Mundial, ele vai destruir o mundo, entendeu? Vai ser o apocalipse. E aí, a partir desse momento, a história do livro passa a ser o dilema do John Smith, o que ele vai fazer a respeito do Greg Stilson. Até hoje em dia eles fazem uma analogia do Greg Stilson com alguns políticos que tem por aí, né? Eu acho que, ao meu ver, não é tanto assim, mas isso acontece. E o cara é um sacana de um filho da puta, que ele é um vendedor de bíblia, um falso moralista, que transa com as mulheres das casas onde ele vai vender as bíblias e mata cachorros aos chutes no livro, né? Ou seja, é um desgraçado da pior qualificação possível. E com chances de ganhar, né? Então aí tem um pezinho na realidade. Você vê tanta gente aí asquerosa e com chance de ganhar. Esse foi o meu primeiro político escolhido. Então quem não conhece, eu sugiro que veja o filme também, que é dos anos 80, filmado pelo David Cronenberg, que é um excelente diretor. E é isso, meu primeiro... É o mesmo? Hã? Qual que é o nome do filme? O livro é Dead Zone, né? A Zona Morta, mas no Brasil, para não deixar de ter aquela coisa com o título, chama Na Hora da Zona Morta. Que, né? Se fosse de comédia, seria Loucuras na Zona Morta, esse padrão brasileiro de títulos, né? Mas então tá aí, meu primeiro. A Zona Morta muito louca, né? Então é isso, pessoal. É Greg Stilson, meu primeiro político. E eu vou dar sequência aqui na lista. O Anselmo falou da literatura e tem no cinema também essa versão, né? Versão cinema e série também. Eu vou mudar um pouco aqui, mas vou estar indo pros quadrinhos aqui. E é um personagem que eu gosto muito e me identifico bastante com ele, que é o Oliver Jonas Queen. O Oliver Queen, para quem por acaso não souber de quem eu esteja falando, é o nosso querido Arqueiro Verde da DC Comics, né?
O Arqueiro Verde, em certo momento, ele se tornou prefeito de Star City. E... Peraí que deu um cãibra aqui. Tô vendo você mexer aqui atrás, eu achei que não sei o que tá acontecendo. Aí, o Oliver Queen, ele se elegeu prefeito de Star City. O que eu acho legal, assim, bacana do Oliver Queen é que ele é um humano, né? Ele não tem superpoderes como outros personagens da DC, e com isso ele acarreta alguns defeitos também, né? Ele é viciado em drogas e álcool. E isso eu familiarizo muito com os políticos da atualidade. Tem alguns políticos alcoólatras, tem alguns com problema com drogas, e ele também, por ter uma base no Robin Hood, ele é aquele negócio de tirar dos ricos e dar para os pobres, é mais ou menos a política dele, porque em dado momento também ele perde toda a fortuna dele e ele vai para as ruas lá com o capuz e tal. E eu queria fazer um adendo também em relação à série, que eu não tô acompanhando, mas eu já vi toda a primeira temporada. Se eu não me engano, acredito que esteja na quinta. E nessa quinta temporada, isso também ocorre na série. Ele também vai estar entrando para política e vai se tornar prefeito de Star City. E esse é o meu primeiro político da cultura pop, o Oliver Queen, o Arqueiro Verde. E já que, você foi para os quadrinhos, eu vou passar direto para os desenhos animados. E o meu político de escolha aqui para falar primeiro é o prefeito de Townsville, da cidade de Townsville, que eu falo assim porque é exatamente como era apresentada a cidade no desenho das Meninas Superpoderosas. Eu não sei se vocês assistiam, se as pessoas que ouvem a gente assistiam. Eu adoro esse desenho. E temos esse personagem frequente no desenho, que é o prefeito. E ele não tem nome, na verdade, ele é o prefeito. Sempre é o prefeito, inclusive em alguns desenhos tem a campanha dele para prefeito, em que os cartazes dizem vote prefeito para prefeito. Então ele sequer tem um nome assim mesmo. Ele é uma figurinha, obviamente cômica, né? Uma figurinha literalmente minúscula. Ele é provavelmente do tamanho das meninas em termos de estatura, e ele tem uma secretária que nunca aparece o rosto dela, porque a câmera está sempre na altura dele, e a gente só vê que ela é uma ruiva gostosona. Eles tentam dar essa ideia assim, bem de leve, de que ela é um estereótipo da secretária, assim, daquela coisa meio sexista, assim, da secretária e tal. E só que ele tem nela, parece que é uma figura quase que é como se fosse a mãe dele, assim, ela que cuida de tudo para ele. E acho que o tamanho dele é meio infantilizado de propósito. É uma figura assim, totalmente dependente das Meninas Superpoderosas. Eu gosto de comparar ele, parece mais ou menos um chihuahua. É um prefeito que é uma figura pequenininha, tá sempre nervosa, tá sempre assustado, não tem nenhuma grande realização, ele é simplesmente o prefeito. Não é um desenho muito bom para se perceber a questão política do papel dele, mas eu acho que como personagem político, ele é uma figura para a gente lembrar, assim. Lembrando a figurinha dele, quando eu comecei a lembrar, eu não lembrava da figurinha dele, fazia tempo que eu não via. Quando eu fui descrever ele, na hora que a gente estava pensando aqui no plano, né, eu lembro que eu descrevi ele de um jeito muito diferente, porque ele de fato, eu achava que ele tinha uma cara de palhaço. E na verdade ele tem um jeito mais de tipo um lord inglês, uma coisa assim, porque ele carrega um chapéuzinho, uma cartolinha e um monóculo, né? Aquele óculos de uma lente só. Parece uma figura saída assim do começo do século. E então, enfim, esse é o meu primeiro personagem. Eu não tenho muito para falar sobre o papel político dele, exceto que provavelmente ele sofreu demais, porque a única coisa que ele fazia na vida era ligar desesperado para as meninas superpoderosas e gritar, pelo amor de Deus, me salve. O que não quer dizer necessariamente que não seja uma boa representação de um político por aí. Mas enfim, esse é o meu primeiro político, acho que provavelmente é o que eu tenho menos a dizer alguma coisa sobre ele. Vamos passando aí pra frente, porque acho que a lista vai só melhorando em qualidade. Bom, meu segundo político, ao contrário do primeiro, né, o Greg Stilson, eu duvido que alguém aqui não conheça. É nada mais, nada menos do que o deputado João Plenário da Praça é Nossa, que é vivido pelo ator Saulo Laranjeira desde 1994.
É assim, aquele clássico político brasileiro, né, que enrola, fala e não diz nada, tem a demagogia e a corrupção no sangue. Então, assim, quem que não vai lembrar do Saulo Laranjeira interpretando o João Plenário com aquela mala cheia de dinheiro andando pra cima e pra baixo, que é vaiado, né? Por todo lugar que ele passa, ele é vaiado, mas ele é sempre eleito, ele tá sempre ali, ele nunca sai de cena, ele é sempre o deputado João Plenário. E quando alguém questiona ele sobre alguma coisa, o bicho dá aquela enrolada meteórica, né? E não diz nada, e o cara tá sempre ali. É uma coisa tipo... a gente teve, assim, grandes humoristas que interpretaram políticos, ou políticos no humor, né, brasileiro, assim, mas pra mim o que mais marca é ele, porque, assim, igual a alguns políticos por aí, ele tá sempre por aí, e é aquilo lá, ele vai estar sempre por aí, ele vai ser sempre um fantasma pairando sobre o Brasil, porque ele sempre vai ser eleito, independente de muita gente vaiar ele, é simplesmente fantástico. Não tem muito o que se falar, né, a não ser que o trabalho que o Saulo Laranjeira faz é maravilhoso, porque se você vê o Saulo Laranjeira assim, conversando, não tem absolutamente nada a ver com o cara, né? Uhum. E a gente não pode deixar de destacar uma coisa assim, que o cara não foi proposital, porque na época nem se conhecia, mas o cara é idêntico ao Gilmar Mendes, né? Que não é um político, assim, um deputado, mas é um ministro. E a figura, assim, ficou idêntica ao cara, né? Então é esse o meu segundo político. O da Praça é Nossa. Então é isso aí, gente. Agora é legal falar do João Plenário, que ele é um personagem, ele deve existir desde os anos 80, não é isso? Ele é antigo na Praça é Nossa. Então, na pesquisa que eu fiz, ele apareceu que é desde 1994. Mas eu acho que era. Eu tinha a impressão que era bem mais antigo também, né? Quer dizer, o negócio marcou tanto que você acha que ele tá a vida inteira aí, né? Justamente. Mas é uma representação antiga, né, do político, assim, a gente pode dizer relativamente antiga hoje, que já são 24 anos, né? Desde 94. E mesmo assim é bem atual, né? É um tipo de perfil que não muda muito, eu acho que principalmente em político de interior, sabe? A pessoa que vem, ela só quer fazer um discurso bonito e quer falar qualquer coisa, e quando ela é questionada, ela tem um monte de coisa para falar, enrola, mas não tem... Exatamente, aquele político mais, né, interiorano, assim, que ele faz aquele discurso demagogo dele. Quando o negócio realmente aperta, ele fala e não diz nada, né? O cara sai totalmente pela tangente. Ele joga um monte de palavra que não tem sentido, embola um monte de coisa na boca. Ele embola tudo ali, acabou, né? E fica por isso mesmo, e dali 4 anos ele tá ali de novo, ele não sai nunca. Deixa eu pegar uma deixa aqui, não é o meu próximo da lista, mas quero saber se vocês lembram do Agildo Ribeiro fazendo um político, que era mais ou menos essa mesma ideia do João Plenário, só que ele estava sempre num momento que tava todos os repórteres, ele estava sempre numa coletiva, e aí ele falava, ficava bravo, só que ninguém entendia que ele falava nada. Não, o que o senhor tem para falar de educação? E aí ele falava aquela linguagem toda enrolada, né, que o pessoal acabava não entendendo. Deixa eu pegar aqui minhas fichas aqui com a minha secreante, que eu vou dar continuidade aqui na lista, né? O meu próximo político da cultura pop, se eu falar o nome dele, Gold Wilson, provavelmente, assim como Oliver Queen, muitas pessoas não vão estar se associando. Mas, se eu falar que é o prefeito de Hill Valley, de Volta para o Futuro, todo mundo já vai cair a ficha na hora e vai falar, nossa, que bela pedida foi, né, o Gold Wilson. O Gold Wilson é interpretado pelo Donald Fulilove, e ele tem uma ascensão no filme, né, que ele sai de garçom, ele trabalha como garçom ali num dado momento do primeiro filme, e que é quando ele volta para 1955, e em 1985 ele é o prefeito de Hill Valley. E aí o Marty McFly encontra ele como garçom e ele fala assim, você pensa que eu vou ficar o resto da minha vida aqui trabalhando como garçom e tal? Aí o Martin vira para ele e fala assim, não, você não vai não, você vai ser o prefeito. E a impressão que eu tenho é que a partir daquele momento que ele bota isso na cabeça e fala assim, não, é verdade, eu vou ser o prefeito dessa cidade e eu vou limpar essa cidade. Aí o dono do bar pega a vassoura e fala assim, então começa limpando o chão aí. E eu acho que é uma tirada muito, muito bacana e também é alguma coisa que tem a ver com a realidade, né? Muitos políticos estavam, assim, em alguns cargos, saíram, né, de cargos mais inferiores na hierarquia, vamos dizer assim, e se tornaram grandes
grandes políticos. Aí eu acho que em todo mundo deve ter um exemplo que você associa aí com o Gold Wilson. E só mais uma curiosidade, o Gold Wilson, ele tá no primeiro e segundo filme, no De Volta para o Futuro 1 e 2. Só lembrando, eu fiquei agora um pouco confuso. Ele é o prefeito em 1985, em 2015 ou nos dois? 2015 é o filho, tem uma coisa assim? 2015 eu acredito que seja o Gold Wilson Jr., se eu não me engano. Eu tenho a impressão que é isso mesmo. É uma coisa, ou se não for, é o filho dele mesmo. Ele sempre tá caracterizado de velho, né? O mais engraçado é que fica no ar a dúvida, né? Tipo, a gente descobre que o Martin influenciou ele, né? Sim. Só que ele já era prefeito antes do Martin ter influenciado ele. O que levou ele à política antes do Martin ter voltado no tempo, não é verdade? Fica essa questão aí. Então, aí eu interpreto que é um círculo que sempre acontece isso. É um loop infinito, então, né? É um loop infinito, sempre foi o Martin que influenciou ele. Aliás, vamos abrir um daqueles enormes parênteses que a gente abre de vez em quando, e eu vou indicar para vocês depois procurarem um canal. Eu não sei se ele tem a legenda em português, mas acho que dá para entender de qualquer jeito. No canal, tem um canal e ele tem uma série de vídeos que chama Film Theory, né? Teorias de filmes. E um desses vídeos faz a seguinte pergunta: quantas vezes Marty McFly morreu durante De Volta ao Futuro, a trilogia De Volta ao Futuro? E a pergunta é essa, não é se ele morreu, é quantas vezes ele morreu. E ele tem uma teoria de que o Doc, né, o Doc Brown, né, enfim, ele é salvo pelo Marty logo no começo do primeiro filme, né? E ele acaba tendo uma dívida, ele cria uma dívida de vida com o Marty, e o Marty, como ele volta no tempo, imediatamente após salvar a vida do Doc, o Doc depois vai atrás dele para garantir que o Marty sobreviva ali e tenha e consiga sobreviver ao longo da vida, porque vão acontecer várias coisas com ele, né, como ele próprio acaba causando. Então eles mostram assim, o filme tem vários furos de roteiro, tem várias coisas. Um exemplo mais simples de dar é que quando ele está no segundo filme, o Marty está no túnel tentando pegar aquele manual, aquele livro de apostas, né, livro dos resultados de jogos, do carro do Biff. Ele está dentro do túnel, e lá dentro do túnel, o carro eles dão meia volta e começam a voltar pelo túnel. E ele está prestes a ser atropelado pelo carro do Biff, quando surge o DeLorean voando por cima do túnel e joga uma linhazinha, que são as bandeirinhas que estavam agarradas lá no carro, para o Marty pegar e subir. Aí você pergunta assim, poxa, como que o Doc sabia que eles não iam sair do outro lado do túnel e sim daquele? Aí a teoria responde, porque o Doc já esteve lá naquele momento, quando vendo o Marty ser atropelado e morrer. Então ele volta no tempo de novo para estar ali de uma forma que o Marty não morra. E ele faz essa lógica com várias outras cenas do filme. Eu vou te falar que eu nunca tinha parado para pensar a esse respeito, mas que faz muito sentido isso. Pois não, quando você vê faz todo sentido. Porque já tá brincando com viagem no tempo, né? Tá brincando com viagem no tempo. Então, isso aí pode muito bem ficar subentendido, né? Ele não morre porque ele já morreu e foi salvo. Eu tô falando isso tudo para acompanhar o Alan na teoria dele. É um loop, o negócio do prefeito é um loop infinito, né? Não teve a primeira vez de que o cara foi prefeito sem o Marty saber. Sempre foi o Marty McFly. Sempre existiu um loop na linha do tempo do Marty vir fazer ele virar prefeito, aí depois o Marty nasce, vai nascer, vai ver o cara ser prefeito, vai ter essa ideia e vai voltar no tempo, e eternamente vai ser, não tem o que veio primeiro. É o loop infinito. A minha interpretação é essa. e aí tem toda essa bagunça, e no final do De Volta para o Futuro 3 tudo se encaixa e dá sequência normalmente. Só que aí 1885 lá de trás acontece tudo de novo até o final do terceiro filme. E assim vai, eternamente, loop infinito novamente. Então o Gold Wilson é o nosso prefeito predestinado. Podemos colocar predestinado. Estava escrito nas estrelas que ele seria prefeito. É o cara que saiu do nada e hoje é um político de sucesso em Rio Valley. É o cara que veio das bases, né? É o contrário do Marcelo Paz, que é o cara que saiu do nada e hoje não é bosta nenhuma. Enfim, vamos passando pro próximo? Manda bala aí. Vai, é tua vez. Bom, o próximo então que eu vou falar
já é um político do cinema e do cinema brasileiro. Eu sei que a gente tem vários outros exemplos de políticos brasileiros, o Anselmo já citou aí o João Plenário, tem uns outros personagens que talvez são mais famosos ou mais aprofundados ou com alguma história do que o que eu vou falar, mas eu preferi pegar esse por uma questão de ser mais recente, ter um pouco de ligação com o momento atual, que é o João Ernesto. Para quem não conhece, ele é o protagonista do filme O Candidato Honesto, e quem interpreta ele é o Leandro Hassum. E nesse filme, o Leandro Hassum faz um deputado, eu acho, não lembro se é deputado ou senador, mas enfim, é de Brasília. Eu não assisti o filme todo, outro dia, por coincidência, eu peguei esse filme passando na televisão com um pedaço dele. Não assisti ele todo, não continuei assistindo ele porque no momento em que eu achei que o filme estava ficando bom, ele começou a ficar péssimo. Ele tem poucos momentos de humor que eu acho mais interessante. É um filme muito bobo, é um filme popular, ele fez muito sucesso, só não é muito o meu tipo de humor. Mas assim, indo para a história, o João Ernesto no filme, ele é esse candidato, esse político corrupto, né? Um estereótipo de político corrupto mesmo, feito. O filme é de 2014, então vocês imaginam, né, o contexto em que foi feito. E aí ele passa por uma espécie de situação em que é parecido com aquele filme do Mentiroso, do Jim Carrey. Por causa de uma mandinga da avó dele, ele passa a ficar impossibilitado de mentir. Ele não consegue mentir. E aí ele passa a falar na frente das câmeras, com os repórteres, com todo mundo, só a verdade e só coisas honestas. Ele não consegue nem agir de forma errada. Tanto que um deputado vai lá e oferece, ele está se candidatando à presidência, e um outro deputado lá oferece para ele uma mala cheia de dinheiro para ele usar como caixa 2 na campanha, em troca de uma indicação para cargo no eventual vitória no governo, né, na eleição. E ele não consegue encostar a mão do dinheiro, ele tem um ataque, igual aquele ataque que o Jim Carrey tem no filme do Mentiroso, quando ele tenta escrever uma coisa com a caneta e a caneta escreve na cara dele o contrário. Então, todo um ataque lá de físico corporal. Então, tô falando do João Ernesto porque ele lembra muito, ele é um filme atual que tenta trazer de uma forma muito, muito cômica e escrachada, até sem muita seriedade, a discussão sobre o que era o momento atual. Inclusive, parece que tá para sair, eu não sei se já saiu, o segundo filme dele, mesmo personagem. Eu não sei dizer muito sobre o enredo desse no filme, mas fica aí essa dica desse candidato. Eu acho mais graça nesse filme a questão de ser meio que uma cópia brasileirada do Mentiroso, adaptada para o cenário político, né? Como seria isso no caso do político. Tem cenas muito engraçadas e o comportamento político dele é muito interessante. É legal porque, de certa forma, em alguns momentos eles falam um pouco da lógica da lógica da política, desse jeito escrachado mesmo, né? Da troca de cargo e tal, e como que a coisa se dá ali dentro. Um pouco forçado, um pouco escrachado mesmo que eu tô dizendo, mas é um filme assim pra você passar o tempo à toa, rir um pouco de besterol e ver essa figura do político. A gente fala, é muito difícil achar uma figura de político mais honesta, né? Assim, mais realista e honesta na cultura pop em geral, né? A única pessoa que eu lembro agora, eu não consigo lembrar o nome dele, mas né, já desviando um pouco, assim, falando um outro personagem, sem ser o que eu ia falar no próximo, mas falando de brasileiros, é um político que o Carlos Vereza, um senador, eu acho, que o Carlos Vereza interpretou numa novela. E no Rei do Gado, né? Eu acho que eu acho até que ele na novela passava por uma série de preconceitos por ser político e as pessoas não acreditavam que ele era honesto, mas ele tinha uma luta ali pelo pessoal da região e tal, e passava uns apertos. Eu achei que o nome dele era Senador Caxias, do Rei do Gado mesmo, e ele era um político honesto. Infelizmente eu não consigo lembrar muito sobre a história dele na novela. Tá vendo? Se fosse um corrupto, você lembraria. Lembrava muito bem, né? Esse que é um problema da política, né? A gente fala de tantos corruptos, a gente só fala deles, né? Agora que você falou, me veio até a voz do ator na minha mente. Agora eu lembrei de quem se trata aí. E de fato era um... No caso, eu lembro dele numa outra novela que acho que é o Crave a Rosa. Ele deve ser dublador também, né? É possível, não sei. Eu acho que Carlos Vereza não, não? Dublador não. Então tô
tô confundindo as bolas, mas eu lembro dele. Ele tinha uma filha, a filha dele ia casar com o príncipe do gado lá, que era. Eu já fui noveleiro. Nessa época era muito bom, eu também via muito novela. Eu tô lendo aqui, eu vou ler rapidinho um textinho curtinho que eu achei aqui falando sobre ele, né? Grande amigo de Mezenga, que era o Antônio Fagundes, casado há muitos anos com Rosa, e pai de Liliana. Exemplo de político honesto, idealista e responsável. Nem vai para casa, passa os fins de semana em Brasília e não perde uma sessão do Congresso. Está realmente preocupado com as questões da terra. É o textinho que tem sobre ele. Ele era o político honesto. Enfim, é interessante porque nessa época parece que tinha uma discussão muito grande também. Essa novela é da mesma época aí da criação, portanto, do João Plenário, né? Então tinha muito essa coisa forte também de falar dos políticos e uma tentativa de mostrar a existência de políticos honestos, né? Existem, mas como vocês bem lembraram aí, a gente só ouve falar das desonestidades e esquece das coisas dos outros, né, que estão lá quietinhos. É igual o Projeto B3, né? A gente fica fazendo nossos vídeos, nossos áudios e a gente sempre tenta fazer o melhor possível, né? Aí o dia que ninguém fala nada, o dia que a gente dá uma deslizada, por exemplo, erra o ano de um filme, troca o nome do ator, aparecem 30 pessoas descendo o pau, né? Corrigindo, não sei. Vão lá comentar, falar, foi legal, mas esqueceram não sei o quê. Mas não sei o quê, foi muito bom. O dia que você faz que sai tudo bonitinho, ninguém fala nada, né? Fica por isso mesmo. A gente não pode se apegar a isso, vamos se apegar nos 500 elogiando que a gente recebeu. Bom, vamos lá? Continuando. Vamos ao próximo? Bom, meu próximo, terceiro e último político, né? Na verdade, ele não começa como um político, mas ele é induzido a entrar para a política por um empresário safado, é o Oswald Cobblepot, que é o pinguim do filme Batman, O Retorno, de 1992, que não tem absolutamente nada a ver com o pinguim dos quadrinhos, porém é a minha versão favorita do personagem. E assim, é o meu vilão favorito de filmes de super-herói até hoje. Até hoje não apareceu ninguém que supere o pinguim, porque antes de entrar para a política ele tem um plano maluco, né, totalmente louco, pirado, né, que só faz sentido na cabeça dele, realmente faz sentido, mas na cabeça dele funciona melhor. E ele é induzido a entrar ele aparece na cidade chantageando o empresário Max Schreck. E o Max Schreck, depois de ser chantageado por ele, coagido a ajudar o pinguim a aparecer na cidade como um herói, um salvador, tem a brilhante ideia de transformar o cara no prefeito de Gotham City. E assim, o pinguim tá nos trending topics de Gotham City naquele momento, porque ele surgiu, até então ele era uma lenda, tudo. E ele vai ganhar para prefeito, não tem conversa. Eles desmoralizam o prefeito anterior, não tem outro candidato, o cara tá na crista da onda naquele momento, ele é o salvador da pátria e Gotham City vai eleger o pinguim como prefeito. Só que aí entra em ação o Batman, claro, né? E aí o Batman consegue, de uma maneira lá, desmascarar o pinguim, mostrar pra todo mundo o vilão que ele é. E aí acaba não dando certo, ele acaba fugindo, voltando pros esgotos e dando fim no plano original dele, que nada tinha a ver com política, né? E o interessante é que, assim, além da figura do político, que ele tem tem aqueles interesses obscuros a respeito de alguma coisa, nós temos a figura do empresário safado por trás que está manipulando as cordinhas do político de estimação do pessoal. Então, por esse motivo, não só pelo pinguim, mas como pelo Max Schreck, foi escolhido, é o meu favorito dos políticos da cultura pop aí. Oswald Cobblepot, interpretado pelo Danny DeVito, o pinguim de Batman O Retorno, junto com o seu amigo, né, entre aspas, Max Schreck. Aproveitar aqui e fazer um adendo sobre o pinguim, a dublagem clássica dele, a pessoa que dubla ele é o mesmo dublador do Dino, entre outros, do Dino da Silva Sauro, entre outros personagens. E a dublagem é, por sinal, maravilhosa, né? Excelente. Talvez seja um áudio melhor do que até o original em algumas falas dele, por exemplo. Agora minhas tropas estão invadindo a cidade. Já que você falou na dublagem original, o ano de 1992 estava no ápice o impeachment do Collor, né, os discursos do Collor, aquela coisa toda, né? E na dublagem clássica tem uma hora que ele está fazendo um discurso, justamente na hora que ele é desmascarado lá pelo Batman na frente de toda a população, que o dublador fala, minha gente! Quem falava minha gente era o Collor, né? E eles colocaram isso na dublagem. Realmente ficou muito legal. Eu recentemente eu comprei o Blu-ray do Batman Retorno e infelizmente ele não veio com a dublagem clássica, né? Eu prefiro 1000 vezes mais assistir legendado, com o som original, mas realmente essa dublagem aí ficou muito foda. Não, só pelo pinguim já vale todo o restante da dublagem. Pinguim, de fato, tá muito bem dublado aí. O
Pinguim, se deixar, a gente fica falando dele aqui 1 hora, né? Acho que o Pinguim... Tem um boneco do Pinguim. Eu só queria lembrar uma coisa. Isso tudo que vocês falaram é a versão do Pinguim do filme de 1992, não é isso? O filme? Sim, do Tim Burton. Porque, pelo que eu saiba, o Pinguim foi prefeito de Gotham, eu acho que também dos quadrinhos, né? Eu acho que em algum momento teve isso também. E no seriado Gotham recente, né, que ainda tá em exibição, esqueci qual que é a rede, enfim. Mas tem o seriado atual, Gotham, que fala da origem do Batman ainda menino, né? E nesse seriado também o Pinguim vira prefeito de Gotham. Uma situação um pouco diferente, não tem esse Max Schreck. Ele vira prefeito de Gotham por uma própria construção que ele vai fazendo do papel dele. Ele é uma figura que a origem dele é diferente, né, do Batman de 92. Ele é uma figura que começa de baixo, tal como Gold Wilson, só que no caso dele ele é meio que um capanga de uma outra pessoa, de uma mulher, que é a Fish Mooney, que é um personagem criado para a série. Ele é só um capanga e ele ainda tem um problema no pé que faz ele mancar, e por isso, assim, ele é cheio de problemas que as pessoas riem dele e tal, e ele tem então esse complexo de inferioridade, assim. Então ele fica tentando, né, crescer, ele fala que ele vai ser o chefe do crime de Gotham e tal, e em um determinado momento ele consegue criar toda uma situação em que ele se mostra como a solução para Gotham City, inclusive indo para cima do prefeito que é corrupto, porque no caso do prefeito específico da época, ele é mesmo o prefeito corrupto e tal. E aí tem uma eleição e ele ganha essa eleição. Enfim, né, tô resumindo bastante, mas o personagem Pinguim também no Gotham, para quem não conhece, para mim o melhor personagem do seriado, assim. Ele é uma outra pegada do Pinguim. É um Pinguim mais novo, né, também. O Pinguim do Danny DeVito no Batman é um Pinguim mais velho, né, mais nojento, inclusive, né, em todos os sentidos. Um cara escroto, né? Um cara escroto, nojento mesmo, né, um animalesco, né, e o Pinguim do Gotham já é um cara que tem aquela coisa toda de se vestir daquele jeito, porque ele quer realmente ter essa postura toda de fineza, só que ele tem ataques de ira o tempo todo. Ele é descontrolado emocionalmente. Mas ele também se torna um político, só que ele se torna um político para poder passar a mão em tudo, né, comandar o crime. Ele cria uma lei como prefeito no seriado, tinha esquecido disso, ele cria uma lei que organiza o crime. Ele dá uma espécie de carteirinha que autoriza cada criminoso a cometer determinados tipos de crime. E a polícia não pode fazer nada se o cara mostrar a carteirinha dele de bandido. Já que ele não consegue vencer o crime, vamos organizar o negócio, né? Aí o criminoso paga uma taxa de bandido, entendeu? Que vai pra ele. É o imposto, imposto bandido. O cara pagou o imposto bandido, indicou o carnê, ele pode assaltar, entendeu? É tipo o cidadão pagando IPTU, pagando IPVA. Bom, vamos dar sequência aqui na lista. O meu próximo político, ele chama Ari Jumento. O Ari Jumento, ele é prefeito da cidade de Ribeirão do Tempo. Ribeirão do Tempo é uma cidade fictícia de uma novela da Record que foi exibida nos anos de 2010 e 2011, que a cidade leva o nome da novela, Ribeirão do Tempo. Eu dei uma pesquisada aqui no Ari Jumento, ele foi interpretado pelo André de Biasi. E falando em política, ele é o nosso eterno Lula, né? Trocadalho do carilho, né? Exatamente. Aí nessa pesquisa, nessa pesquisa da Wikipedia, a Wikipedia me informou que o Ari Jumento vive trocando as palavras e é quase um analfabeto. Quer dizer, é tudo que um político tem na realidade, né? Não todos, né? Mas muitos deles têm essas características. Vive tropeçando nas palavras e é quase um analfabeto. Na trama da novela Ribeirão do Tempo, são várias fases. E eu acredito que na fase final tem uma eleição onde o Ari Jumento ele vai tentar se reeleger. Tem uma eleição e ele vai ser candidato novamente. E aí todos põem o chapeuzinho com a orelhinha de burro, né? O jumentinho é o slogan dele lá e tal. E ele é vencido nas urnas por um cara chamado Querêncio.
O Querêncio é um artista plástico, alcoólatra e que é casado com uma prostituta. Quer dizer, em Ribeirão do Tempo, o cara é alcoólatra e casado com uma prostituta se torna o prefeito da cidade de Ribeirão do Tempo. Só uma curiosidade, o Querêncio, ele é interpretado pelo Traumaturgo Ferreira, conhecido aí de outras novelas globais, inclusive. Essa novela Ribeirão do Tempo é uma novela muito legal, sempre reprisa na Record, né? Porque a Record vive reprisando o conteúdo que eles têm. E quem tiver oportunidade de gostar de novela, é uma que eu recomendo, que é muito divertida. É aquela pegada anos 90, tipo A Indomada, aquelas novelas mais antigas. E é isso, fica a minha última indicação, Ari Jumento, interpretado pelo André de Biasi, do Armação Ilimitada, o nosso eterno Lula. Vou só fazer um link aí. O Taumaturgo Ferreira interpretou o filho do Carlos Vereza, que era o deputado no Rei do Gado, só que em outra novela, no Crave a Rosa, salvo engano. E era ótimo, era um dos melhores personagens do Carlos Vereza, aliás, dois ótimos personagens, dois melhores personagens desses dois atores, pra mim, foi nessa novela do Ele também tá em Renascer, se eu não me engano, o Traumaturgo Ferreira. Taumaturgo, né? Falei Traumaturgo? Sei lá. Se eu não me engano, ele tem Os Mutantes também, não? Sim, não, o André de Biasi também está em Os Mutantes. Preciso ver Os Mutantes. Os Mutantes é muito bom. É a melhor série de mutante da TV Mundial. Dramaturgia brasileira. Ah, não, tem Olho por Olho, né? Tem Olho por Olho, mas... Olho por Olho é melhor. Olho por Olho se levava a sério demais. Gente, então assim, vou falar do meu último político também. Aí eu já guardei um outro recente, e que inclusive tem uma ligação muito com tudo quanto é tema atual, que é o Frank Underwood. Frank Underwood é o protagonista de House of Cards, seriado da Netflix, para quem não conhece. House of Cards foi, eu acho que ele é de 2013, a primeira temporada dele. É um seriado que fez muito sucesso quando estreou, foi uma das coisas que fez a Netflix investir mais em seriados. E ele fala sobre esse político dos Estados Unidos, que é o Frank Underwood, interpretado pelo Kevin Spacey, que na época estava assim, com uma fama muito grande, estava no auge da carreira, e esse seriado alavancou mais ainda a carreira dele. E o político que ele faz é um político corrupto, é um político obcecado pelo sucesso, que faz qualquer coisa para subir na carreira, totalmente inescrupuloso. Ele é casado com uma mulher também, a Claire, que é interpretada pela Robin Wright, que, caso alguém não se lembre, ela é a tutora da Mulher Maravilha, esqueci o nome dela no filme. E aí o Frank Underwood, então, ele começa como, acho que senador, um senador do Partido Republicano lá dos Estados Unidos, e, enfim, a gente vai acompanhando desde o começo a série de crimes que ele comete, crimes ou as mexidas, né? Aquelas mexidas que eles dão na legislação, aquela tramóia quase que legalizada que os políticos fazem para conseguir o que eles querem. Tanto é que numa determinada época, na época do impeachment da Dilma, muita gente comparava o Eduardo Cunha com o Frank Underwood, porque o Frank fazia a mesma coisa que o Eduardo Cunha fazia. Ele conseguia pegar as regras que existiam e contorcer elas de todas as formas, sem sair da ilegalidade, para fazer as coisas acontecerem do jeito que ele queria. Então, já tem essa ligação aí. Aí, ao longo do seriado, né, para não dar muito spoiler, mas ele vai concorrer à presidência e também vai fazer todas as tramóias políticas. O House of Cards é muito legal para ver como funciona, muito de como funciona os bastidores da política de uma forma mais realista, né? Embora ela tenha essa pegada de tratar de um personagem fictício especificamente que é desonesto, que é criminoso, né? E tem muito pouco de uma atuação mais honesta. Aí o Kevin Spacey, para quem estiver desligado do mundo, né? O Kevin Spacey, ele teve problemas aí em toda essa onda de denúncia de assédio sexual. Ele também foi denunciado por assédio sexual, inclusive de um jovem, né, um homem jovem, de muitos anos atrás, e trouxe essa denúncia agora. Isso acabou com a carreira do Kevin Spacey, né? Nós temos então aí, portanto, uma última temporada de House of Cards sem o seu protagonista. Eles tiraram o Kevin Spacey do seriado e de um monte de coisa também por causa desse envolvimento dele com o Spacey.
Então, assim, fazendo essa ligação que eu falei com a realidade, inclusive nisso, né? A gente tem aí escândalos derrubando até quem interpreta político. Então, nós teremos aí um outro episódio novo agora em que a Claire assume o protagonismo do seriado. Então, vou emendar essa personagem, não estava pensando nisso, mas vou emendar essa personagem que é a Claire, que é a esposa dele, que também se torna política, uma política ativa mesmo, né? Ocupando um cargo político. Então, não vou dar spoiler qual é, mas enfim, ela passa a se tornar também uma política e vai ser a protagonista do seriado aí agora, nessa última temporada. Um seriado que eu recomendo com melhor qualidade sobre política. Bom, é isso aí. Não sei se vocês assistem, conhecem. Eu tenho muita vontade de assistir, está na minha fila e uma hora ou outra eu vou acabar vendo, porque eu escuto falar muito bem. E é legal, né? É um assunto que eu me interesso, assim, os bastidores, como é que funciona. Está na minha lista, está na minha fila. Que, aliás, não para de crescer. Então eu não tenho muita previsão, assim, para ver, mas está lá. Vou só fazer um adendo aqui, que uma ouvinte nossa aí nos lembrou que o personagem do Thaumaturgo Ferreira é no Cravo e a Rosa mesmo, se chamava Januário. Era filho do Carlos Vereza, toda hora que você falava, meu filho. Lembrou agora quem era, né? Era o bordão dele. A imitação tá boa. Sobre House of Cards, eu não acompanho e nem tá na minha lista, eu vou confessar pra vocês, porque eu não tô dando conta nem de acompanhar a política local aqui, então não tá na minha lista não. Vamos, agora já encerramos as listas? Todo mundo já falou os 3, né? Cada um já falou seus 3? Sim. Vamos para Chuncho / indicações? O que vocês acham? Pode mandar ver. Temos mais 8 minutos. Tá. Então eu vou tentar ser breve, vou fazer o meu Chuncho e minha indicação de uma vez, tá? O Chuncho, como sempre, são meus livros, O Vulto e Outras Histórias Imitando Gerena. Ambos estão à venda no site clubedeautores.com.br. Todo mês tem promoção, que o preço deles cai a uns 20%, assim, né? Aí você vai pagar por volta de uns 30, 40 reais mais o frete nos meus livros. Eu indico que as pessoas leiam. E a minha indicação, na verdade hoje são 2 indicações, eu reassisti o filme A História Sem Fim, e eu acabei pegando umas coisas que eu ainda não tinha visto no filme. E o filme ficou melhor ainda nessa vez que eu reassisti agora já adulto, né, em vez de ter assistido na sessão das 10 há 30 anos atrás. Então o filme é muito bom, recomendo para quem ainda não viu para que veja, para quem já viu para que reveja. E vou fazer uma segunda indicação, que é para o pessoal comprar aí seus livros, DVDs, filmes, séries, no site da Livraria da Folha, que é um site assim que entrega muito rápido. Você compra, não é brincadeira, você compra, por exemplo, na segunda, na terça, quando é quinta-feira, sexta-feira tá na tua casa. E o preço lá, em comparação com outros lugares, é bem mais barato. Sai, assim, é impressionante a diferença. Inclusive eu tô fazendo umas coleções aí de filme de terror, que são do site da Versátil, e eles conseguem vender na pré-venda mais barato do que no site oficial, onde vendem os filmes que eu estou colecionando. Então eu indico aí a Livraria da Folha e que as pessoas revejam ou vejam A História Sem Fim. Isso aí, boa pedida, História Sem Fim. Vou fazer aqui meu chuncho e minhas indicações. Meu chuncho sigam @merdacast. Mas, Alan, eu sigo e não acontece nada lá. Você tem toda a razão, está muito parado e você está certo em me puxar a orelha. Mas em breve teremos novidades lá. Nossa, faz quanto tempo que eu tô com essa conversa fiada, né? Mas vamos para as indicações aí, que eu acho que vale mais do que o chuncho, no meu caso. No meu caso. Não sei se vocês ficaram sabendo, tem uma série original Netflix que chama Brinquedos que Marcaram Época. Sim. Então, não é desse que eu vou falar, mas eu tô falando desse pra não confundir, porque tem um episódio lá do Brinquedos que Marcam Época que fala da coleção dos bonecos do He-Man. E agora saiu um outro documentário chamado A Força de Grayskull. Talvez as pessoas vejam lá e confundam. Nesse A Força de Grayskull é interessante, é indicação para vocês dois, inclusive. Além de falar de brinquedos, fala do desenho em si, muita coisa e muita informação legal, arte conceitual do filme do He-Man, que a gente gosta tanto, né? Que a gente elegeu aqui já como o melhor filme ruim do cinema. Antes da gente fazer esse podcast com esse tema, ele até então está eleito como o melhor filme ruim do cinema. E minha segunda indicação é assim, não sei se o público em geral conhece a Armação Ilimitada. Não sei, né? Os mais novos talvez não conheçam e os mais velhos provavelmente conheçam, de quem está nos ouvindo. Então minha indicação é, quem é novo e não conhece a Armação Ilimitada, eu tô falando isso porque eu falei sobre o André de Biasi,
assistam a Armação Ilimitada. Mas, como o nosso tema é política na cultura pop, tem um episódio lá chamado O Prefeitável, que é um candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que é o Luiz Fernando Guimarães. É um episódio, assim, é um dos melhores de toda a série. Então eu indico aí que vocês assistam a Armação Ilimitada, em especial no episódio de hoje, O Prefeitável com Luiz Fernando Guimarães, que é muito legal, muito bacana. Vou dar um spoiler aqui. O Prefeitável, ele contrata o Júlio Lula para fazer a campanha. É muito divertido. Isso aí. Enfim, eu não tenho chuncho para fazer hoje, mas a minha indicação de coisas mais de cultura pop, afins, de seriados e tal, vai continuar. Vou manter no House of Cards. Para quem não assistiu, assista. Mais legal ainda, se você quiser ler sobre o contexto todo do problema do Kevin Spacey, que não tem a ver com House of Cards, mas atingiu diretamente, também é legal para ter essa ligação com a realidade. E outras duas indicações que eu quero fazer para ligar com o tema nosso aqui são indicações um pouco mais sérias, que são... não que a cultura pop tal não seja séria, né? Mas são um pouco mais politizadas, digamos assim. Que são 2 sites que falam de política e que não tem nenhuma ligação com uma campanha explícita para um lado, para outro, candidato ou outro, que são os sites Nexo Jornal e o site Politize. Os 2 sites eles têm uma proposta de, no caso do Nexo, de pegar situações atuais que estão sendo discutidas e tentar dar um contexto para elas. Então, assim, mostrar de forma mais ampla o que está acontecendo, por que essa discussão está muito em pauta e tal. Pelo menos na minha visão, os textos são bem objetivos, não são parciais para um lado nem outro. E o Politize é um site bem voltado para a educação política. Então, ele tem, assim, ele tem podcasts também, ele fala sobre conceitos de política, o que o Senado faz, o que o deputado faz, como funciona a urna eletrônica, esse tipo de coisa, de uma forma muito, muito didática, não é complicada, é uma coisa que serviria muito bem para ensinar alunos do ensino médio sobre política, por exemplo, tal, embora exista um movimento contra a política das escolas e tudo mais, mas enfim, é isso. São minhas 2 indicações para quem quiser umas coisas sobre política e sair um pouquinho da bolha do Facebook e redes afins, né? Enfim, é isso. Só para finalizar aqui, caso o Taumaturgo Ferreira esteja nos ouvindo, queria pedir desculpa para ele. Eu acho que umas 10 vezes eu mencionei o nome dele errado aqui. Eu botei um R e ficou Traumaturgo. Então, senhor Taumaturgo, me desculpe e continue assistindo a gente. Todo mundo deve fazer isso. Você traumatizou, cara. Eu não quero te deixar traumatizado. Não quero te deixar traumatizado. Vamos lá, despedir. 20 segundos. Até mais para todo mundo. Até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!